Olá, sou o Paulo Aido e está a ver Igreja no Mundo, o programa de televisão da Fundação AIS. Hoje convido-vos a ver um filme sobre Shahbaz Bhatti, o ministro cristão paquistanês que foi assassinado a 2 de março de 2011 por fim da iníqua lei da blasfémia, que já condenou à morte ou à prisão centenas de pessoas, entre as quais está a nossa bem conhecida Asia Bibi. Vamos ver este filme que é também um poderoso testemunho de fé, de coerência religiosa e de coragem. Ministro Bhatti, esquecemos-nos de uma pergunta durante a entrevista. A sua vida está sob ameaça de quem? E que tipo de ameaças tem recebido? The forces of violence, militant banned organization, the Taliban. As forças da violência, organizações militantes banidas, os Talibã e a Al-Qaeda querem impor a sua filosofia radical no Paquistão. E quem quer que se imponha contra a sua filosofia radical é ameaçado. Os Talibã ameaçam-me porque lidero uma campanha contra as leis da Sharia, pela abolição da lei da blasfémia e por defender os cristãos e outras minorias oprimidas, marginalizadas e perseguidas. Mas desejo partilhar que acredito em Jesus Cristo, que deu a vida por nós, conheço o significado da cruz e sigo a cruz. Given his own life for us. I know what is the meaning of cross, and I am following of the cross. In Shifa Hospital of Islamabad, and now all the district administration and police officials are going over there, and now the security has been put on high alert in the federal capital, especially all those people. O ministro das minorias religiosas do Paquistão, Shahbaz Bhatti, foi hoje morto a tiro na capital Islamabad. O Sr. Bhatti, cristão, tinha pedido alterações às polémicas leis da blasfémia no Paquistão que podem impor a pena capital. The gunman struck as the minister's car was coming down the road. में जहां पर नहीं हो सके हैं इस बात की अभी सरकारी जराये से तस्दीक नहीं हो सकी है ताहम शहबाज भट्टी की Para as pessoas do Paquistão, ele não é apenas um mártir, é um herói. Shahbaz Bhatti conquistou o coração das massas no Paquistão. Tinha um único objetivo na vida, uma missão na vida que era melhorar a situação difícil das minorias religiosas no Paquistão. Era definitivamente um homem com um sonho, com uma visão de que podemos viver em conjunto enquanto diferentes grupos religiosos. Nascido em 1968 na aldeia cristã Panjabi de Kuspur, um dos poucos lugares do género no mapa do Paquistão Islâmico, Shahbaz Bhatti foi o primeiro-ministro cristão de um governo paquistanês. Cresceu numa família católica abastada e letrada. O pai era professor. Numa entrevista publicada em Christians in Pakistan, in Trial Hope, Cristãos no Paquistão, uma esperança em julgamento, que se tornou o seu testamento espiritual, Shahbaz Bhatti alude a uma das experiências decisivas da sua vida. Eu lembro-me, foi numa sexta-feira santa, antes da Páscoa, quando tinha apenas 13 anos. Ouvi um sermão sobre como Jesus se sacrificou, nos deu a redenção e a salvação do mundo. Foi nesse momento que pensei em refletir sobre o amor de Jesus por nós, o que me levou a sacrificar a minha vida ao serviço dos cristãos, sobretudo dos pobres, dos necessitados, dos perseguidos e vitimizados neste país islâmico. Tenho essa paixão e acredito que faz parte do nosso corpo em Cristo. He was very compassionate. What surprised me most was Ele era muito compassivo, o que me surpreendeu, mas foi a sua relação e associação aos trabalhadores dos fornos dos tijolos. Não eram seus familiares, nem sequer eram seus amigos. Simplesmente ia até ao forno do tijolo, começava a falar com as pessoas, perguntava-lhes quanto é que ganhavam, quanto tempo trabalhavam, e se era um trabalho árduo ou não. Ele sabia que era um trabalho muito, muito duro. Há alguma forma de eu vos ajudar? E eles riam-se dele, pois não passava de um rapaz.
and they would laugh at him because he was just a boy. I discovered that among his Descobri que ele tinha condutores de carroças de burros e até varredores e porteiros entre os seus amigos. Tantas pessoas mantinham contacto com ele, tantas. were in touch with him. Estudamos numa escola cristã, vivemos numa aldeia cristã e não tivemos qualquer problema, mas na escola do governo, onde a maioria dos alunos era diferente, ele ficou surpreendido, deparando-se com diferentes tipos de pessoas que expressavam as suas reservas quando, por vezes, diziam que não tinham permissão para comer do mesmo prato de um aluno cristão com os mesmos talheres. Para ele foi muito estranho. Ele ficou realmente furioso, pois não considerava aquilo humano. Angry that this is not human, you see? I met him in the college. Conheci-o na faculdade. Foi espancado pela Islami Jamiat el-Talaba, uma organização de estudantes de um grupo radical islâmico. Foi na altura em que eles eram dominantes em todas as universidades e colégios no Paquistão. Ele foi espancado porque pertencia a um grupo minoritário e a uma comunidade cristã. Foi nessa altura que decidiu elevar a voz porque era paquistanês e pertencia a esta sociedade. Um dia, creio que foi em 1986, formaram um grupo chamado Frente de Libertação Católica Cristã. Veio imediatamente ter comigo, ajoelhou-se, pediu a minha bênção para que o grupo fosse abençoado, para que o seu trabalho fosse abençoado. O nome não era o melhor, mas na altura era o que se utilizava em todo o lado. Eram os diferentes grupos de libertação que impulsionavam a juventude. Também se apercebeu lentamente que teria que ser mais generalista. Por isso chamou-lhe Aliança de Todas as Minorias do Paquistão. Assim não falaria apenas pelos cristãos, mas também por outros que eram discriminados no país. Os hindus, os budistas e outros. The Buddhists and others. Shahbaz Bhatti recorda essa altura no seu livro. Juntamente com os meus colegas, viajei por todo o país. Reuni-me com mulheres, homens, pobres, aldeões, agricultores, os necessitados e oprimidos. Passei tempo com eles. Transmiti-lhes força. Disse-lhes que não estavam sós. Sempre que ocorria algo, algum ato de violência, de terrorismo, qualquer coisa, nós íamos imediatamente ter com as pessoas para as ajudar em qualquer situação de cheias, de pobreza, terremoto, desastre natural e violência. Estaríamos sempre lá para os ajudar. Sempre que ocorresse um caso de vitimização, quer se tratasse de um caso de violação, quer se tratasse de um caso em que as pessoas eram privadas de água potável, por exemplo, íamos ao encontro das vítimas. E ele ia mesmo. Via-se que sentia isso. A forma como se sentava, quase chorava em alguns casos. Conseguimos ver que sofria com as pessoas. You could feel it, that he was feeling for the people. Lembro-me que nos anos em que Benazir Bhutto estava no exílio devido ao presidente Zia-ul-Haq. Isama got her address and he wrote her that I know your struggle for the poor classes of Pakistan and I'm De alguma forma conseguiu o endereço dela e escreveu-lhe: conheço a sua luta pelas classes desfavorecidas do Paquistão. Sou um rapaz cristão, tenho amigos muçulmanos e juntos lutamos pela igualdade social e gostaríamos de nos juntar a si. Para sua surpresa, recebeu uma carta de Benazir Bhutto na qual ela escrevera: senti-me revigorada com o que me escreveu. Fico muito feliz por um rapaz cristão pensar como eu. Estou a preparar o meu regresso ao Paquistão e quando chegar iremos encontrar-nos. E conheceram-se. Foi assim que ele se juntou a Benazir Bhutto. Foi assim que a sua luta se tornou oficialmente conhecida. This is how he joined Benazir Bhutto and this is how then his struggle was officially known. Shahbaz Bhatti acreditava no mesmo Paquistão imaginado por Muhammad Ali Jinnah, o fundador do país, que pretendia um país com base no Islão, pluralista,
no qual pessoas de todas as religiões poderiam encontrar um lar. No seu famoso discurso proferido antes da Assembleia Constitucional, a 11 de agosto de 1947, disse: "Vós sois livres para ir aos vossos templos, sois livres para ir às vossas mesquitas ou a qualquer outro lugar de culto neste estado do Paquistão. Podeis pertencer a qualquer religião ou casta ou credo. Isso não é da conta do Estado. Começamos com este princípio fundamental, que somos todos cidadãos e cidadãos iguais de um mesmo Estado." E, no entanto, o Estatuto dos Cristãos, bem como dos membros de outras minorias religiosas, deteriorou-se acentuadamente desde a fundação do Paquistão. Os cristãos, que como os muçulmanos provêm do mesmo grupo étnico, atualmente compõem 2% de uma sociedade com mais de 180 milhões de pessoas. Juntamente com a minoria hindu, são o grupo social mais pobre e são, de longe, o menos letrado. Muitas vezes discriminados na procura de um emprego decente. Qualquer pessoa com um nome cristão pode ser condenado ao fracasso. Encontrar trabalho depende, por vezes, da disponibilidade para se converter ao Islão. Os cristãos e hindus do Paquistão são considerados marginais, são considerados uns nada. Não têm terra, não têm emprego, desejam fazer o trabalho inferior dos muçulmanos. É muito difícil para eles, é como o apartheid na África do Sul. Os cristãos são ninguém. Os protestos de Shahbaz Bhatti ao longo dos anos levaram à abolição do sistema de eleitorado separado, bem como ao abandono dos planos para incluir a afiliação religiosa nos bilhetes de identidade. Ele uniu representantes de cada minoria sob a bandeira da aliança de todas as minorias do Paquistão. Entre os seus inúmeros amigos figuravam muitos muçulmanos, a quem ele tinha muito respeito, que se esforçavam por ajudar todas as pessoas em necessidade ou vítimas da discriminação, independentemente das suas crenças religiosas ou origem étnica. Ele descreveu desta forma a sua motivação. Trabalhamos com diferentes religiões no Paquistão e sinto-me abençoado pela presença de muitas pessoas da nossa associação. Trabalhamos com hindus, sikhs, zoroastrianos, kalashis, entre outros, e também ajudamos muçulmanos. Considero que Jesus veio para todas as pessoas do mundo. Obteve o apoio das igrejas, mas não apenas da Igreja Católica Romana, apesar de ele ser um católico romano, mas também das igrejas protestantes. A Igreja do Paquistão também o apoiou. Nós éramos amigos. Estávamos sempre juntos em todas as atividades que organizámos pela paz, pela harmonia nacional e pelo diálogo interreligioso. Devo dizer que era um líder corajoso. Levava todos os grupos minoritários com ele. Ele alcançou a cota de 5% das minorias do Paquistão em diferentes cargos governamentais. Foi o primeiro a falar no Parlamento sobre estas questões. Representou o Paquistão a nível internacional. Era uma ponte entre o Paquistão e o mundo exterior. O Paquistão é a minha identidade. O Paquistão é a minha honra. O Paquistão é o meu amor. O Paquistão é o meu orgulho. O Paquistão é a terra onde nascemos. Shahbaz Bhatti, que dedicou sua vida a esta causa, demonstrou uma grande empatia com todas as minorias. Era um bom homem, de uma forma única e imensa. Incluiu no seu partido membros da casta mais baixa da comunidade hindu, que nem os próprios hindus aceitavam. Por isso, ele foi realmente aceito por todos. Os grandes líderes religiosos aceitaram e seguiram esta dinâmica. E pela primeira vez na história do Paquistão, juntámos toda uma massa de pessoas religiosas, incluindo líderes de grandes religiões muçulmanas. Shahbaz Bhatti possuía uma grande paixão, uma grande necessidade de servir o próximo. Era um grande ser humano. Acredito que precisamos muito da reconciliação e de harmonia. Precisamos muito desses valores para crescer, para que todos nós, crentes de todas as fés, possamos primeiro respeitar as grandes pessoas de todas as fés, respeitar todos os livros sagrados,
para que a tolerância possa prevalecer. A guerra não é solução para nenhum dos nossos problemas. कुतुब हैं उनका एहतराम करें जिससे कि रवादारी पैदा हो सके कि वार जो है वो किसी मसले का हल नहीं है। Alguns líderes eram receptivos, mas havia um grupo que não aceitava isto, que considerava que ele não tinha fervor suficiente pela difusão do Islão, que era anti-islâmico. Mas isso não era verdade. Ele era a voz dos direitos das minorias. Queria trabalhar contra todas as leis discriminatórias e também queria trabalhar para dar protagonismo aos grupos religiosos. Mas isso não era aceitável para grupos específicos. Por exemplo, para os grupos radicais muçulmanos. Radical Muslim groups. सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए, अलबत्ता आइन को मनसूख नहीं किया गया। Introduzidas em 1985 pelo general Zia-ul-Haq, as leis da blasfémia permanecem a maior fonte de discriminação e a maior ameaça quer para os cristãos como para outras minorias religiosas. Qualquer pessoa que cometa um ato blasfemo contra o Corão enfrenta uma pena de prisão perpétua. As blasfémias contra o profeta Maomé estão sujeitas à pena de morte. Não são necessárias quaisquer provas, exceto as declarações de duas testemunhas. Apesar da maioria das acusações de blasfémia serem contra muçulmanos, as consequências de tal acusação contra cristãos são bem mais graves. Por vezes, toda uma família, aldeia ou distrito cristão são obrigados a fugir por medo de serem linchados por uma multidão determinada a fazer justiça pelas próprias mãos. Mesmo que, após vários anos, o Tribunal Superior determine a inocência de uma pessoa, não há maneira dessa pessoa voltar à vida que tinha. Pode ser qualquer discurso, qualquer insinuação, qualquer tipo de gesto contra o profeta sagrado. Que a paz esteja com ele. É punível com a morte. Assim que essa lei entrou em vigor, os casos começaram. Foi uma lei realmente fabricada que as pessoas pretendiam utilizar para se discriminarem umas às outras. Criou uma atmosfera de extrema violência e a violência gera violência. Shahbaz got very disturbed about it. Shahbaz estava muito perturbado com isso. Por isso pegou nesta questão e disse que era necessária uma solução. Essa lei tinha que ser revista, porque é uma lei que não traz harmonia, não traz paz ou justiça. É uma lei que suscita incompreensão. Não é boa para a nossa relação e também não passa uma boa imagem do Islão para as outras comunidades, nem para a comunidade global. To other communities and to the worldwide community. Nunca ninguém falou contra as leis da blasfémia. Nós sempre falamos contra a má utilização das leis da blasfémia. E foi exatamente por isso que Shahbaz Bhatti lutou e que, por fim, foi assassinado. No final de 2008, Shahbaz Bhatti, que nessa altura se tinha insistentemente recusado a aceitar qualquer cargo público, cedeu aos pedidos do bispo António Lobo para aceitar a nomeação de ministro das minorias religiosas no governo liderado pelo Partido do Povo do Paquistão. Assim, tornou-se o primeiro cristão a ocupar um cargo público no governo federal do Paquistão. Num curto período, conseguiu introduzir uma lei que garantia às minorias uma cota de 5% de cargos públicos, incluindo no Parlamento. Também inaugurou um Dia Nacional das Minorias, a 11 de agosto, o aniversário do famoso discurso de Muhammad Ali Jinnah. Uma questão em que Shahbaz Bhatti se envolveu apaixonadamente foi a de Asia Bibi, uma mãe cristã com 5 filhos que fora acusada de atos blasfemos e, como tal, fora condenada à morte. As acusações abertas de má utilização das leis da blasfémia fizeram com que Shahbaz recebesse um número crescente de ameaças de morte. Tínhamos receio, é evidente. Gradualmente, a crueldade do extremismo, do fanatismo, do sectarismo, da sociedade, começou a crescer a cada dia. Por isso ele começou a receber
mais ameaças, enquanto se tornava cada vez mais poderoso. Ele era muito franco no Parlamento. Falava sem qualquer hesitação, sem qualquer receio. Eu estava muito preocupado porque sabia que as ameaças que ele recebia lhe poderiam custar a vida. He was not broken because of this pressure. He kept calm. He was under threat. Ele não cedeu com essa pressão. Manteve-se calmo. Esteve sob ameaça toda a vida. Creio que esteve sob ameaça. Por isso, sim, lamento, infelizmente lamento muito. Sorry. Unfortunate. I'm sorry. He was careful, but then how much careful can you be if somebody... Ele era cuidadoso, mas quão cuidadoso se pode ser se alguém está determinado a matar-nos ou eliminar-nos? Creio que Shahbaz tinha uma mente limpinha, tinha uma fé robusta, estava muito empenhado na causa pela qual tinha que dar luta contra a utilização indevida das leis da blasfémia. Conheci Shahbaz umas semanas antes do seu assassinato e ele disse: Bispo Saab, estou disposto a sacrificar até a minha vida. Esta é uma causa em que não podemos ceder. Se isso implicar a destruição da minha carreira política, que assim seja. Se tiver que perder o meu cargo ministerial no governo, estou pronto para isso. E mesmo que eu seja morto, estou preparado para isso também. Even if I'm killed, I'm ready for that. Não foi apenas o bispo Samuel Azariah que afirmou que a origem da força de Bati vinha de uma profunda religiosidade que ele nunca ocultou. Certa vez escreveu: Desejo partilhar que sou muito inspirado pela Bíblia Sagrada e pela vida de Jesus Cristo. Quanto mais leio o Novo e o Antigo Testamento, mais força e determinação obtenho. Os versos da Bíblia Sagrada de que mais gosto são: porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e deste-me de beber, esteve na prisão e fostes visitar-me. Por isso, quando vejo pessoas pobres, penso que Jesus pode ter vindo ao meu encontro. Ele tinha uma Bíblia no quarto, sei disso. Trazia muitas vezes um rosário no bolso, mas sei que tinha um no quarto, sob a almofada. Aliás, por vezes vinha ter comigo e pedia para se confessar. Costumava ir à missa ao domingo. Acreditava na oração pessoal. Ele lia a Bíblia todos os dias, sobretudo o Evangelho de São Lucas. Como Jesus veio pregar a boa nova aos pobres, como ele veio para conceder a liberdade aos cativos, como veio para servir aos cegos, para que pudessem ver que aquela era a altura do jubileu. Ele sempre acreditou que tinha chegado à altura da libertação do Paquistão, que se os cristãos desempenhassem um papel mais importante, todo o país viveria um novo sonho, o de um Paquistão mais livre, mais iluminado. 2 anos antes da sua morte, Bati escreveu: Não pretendo popularidade, não pretendo cargo algum. Quero apenas um lugar aos pés de Jesus. Desejo que a minha vida, o meu caráter, as minhas ações falem por mim e que demonstrem que sigo Jesus Cristo. Devido a este desejo, considerar-me-ei ainda mais afortunado se neste esforço e nesta luta para ajudar os cristãos perseguidos e vitimizados do Paquistão, Jesus Cristo aceitar o sacrifício da minha vida. Desejo viver por Cristo e, portendo, morrer por Ele. Alguns dias antes do seu assassinato, meu pai disse-lhe que devia reforçar a segurança. Ele sorriu e disse que Jesus estava lá a velar por ele e queria, quando tivesse de ir, se houver uma bala com o meu nome, ela apanhar-me-á. Por fim, foi apanhado por 27 balas. Quando saímos de sua casa, um automóvel parou do lado diretamente oposto ao portão.
Assim que passámos pelo portão, começaram imediatamente a disparar. Não consegui voltar para trás. Havia um transformador de um lado e uma torre de eletricidade do outro. Abriram a porta traseira no instante e um dos homens começou a disparar. Já vinha a disparar assim que saiu do automóvel. Não durou sequer um segundo. Foi uma grande tragédia para nós, a forma como perdemos. Creio que foi, mais uma vez, uma reação de um fanatismo realmente extremista para silenciar uma pessoa que alcançara a nível de ministro e que trabalhava para promover o entendimento entre o Islão e as outras religiões, que trabalhava pela harmonia, que trabalhava pela paz. आज है महफिल दीद के काबिल शमा भी है परवाना भी शमा भी है पर Olá de novo, acabámos de ver um filme sobre Shabab Bati, o cristão paquistanês assassinado por defender o fim da lei da blasfémia. O nosso programa está quase a chegar ao fim, mas falta ainda falar aqui com a Catarina Martins. Olá, Catarina. Olá, Paulo. Que é a diretora da Fundação AIS, para saber as novidades sobre a Ásia Bibi de que eu falei há pouco. O que é que se sabe sobre esta cristã paquistanesa? Tivemos, graças a Deus, umas notícias agora na altura do Natal. Soubemos que ela escreveu uma carta ao Papa Francisco. E foi também muito, muito bom para nós, portanto, saber que ela continua na prisão, como é óbvio, mas está viva. E a carta dela deixa-nos muito sensibilizados, porque, de facto, percebemos a importância de todas estas orações, de tudo o que nós temos feito, este trabalho que nós temos feito. Ela reconhece e, portanto, agradece muito ao Papa as orações que sabe que ele tem por ela, sabe que ela está presente nas suas orações e dá-nos a conhecer. Eu até vou ler a frase que ela escreveu, porque acho que é muito bonita e mostra a força toda de tudo isto, que é: não sei se aguento muito mais, se ainda estou viva, é graças à força que as suas orações me dão. Portanto, aqui nesta frase ela resume a importância da oração, destas correntes de oração que nós temos feito e de tudo o que ela sente, a força que ela sente por saber que há alguém no Ocidente que está a rezar por ela. Portanto, são muito boas notícias, apesar de sabermos que ela continua presa, mas é muito bom saber que ela continua viva e que está com esperança e que continua com força devido às orações de todos nós. Muito bem, com este apelo direto à sua oração, chegamos ao fim de Igreja no Mundo, o programa de televisão da Fundação AIS. Até ao próximo programa, se Deus quiser.